Basicamente, esse daqui é o meu visto americano. Claro que eu estou cobrindo metade das coisas, mas hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência que eu passei pra tirar o visto americano. No caso, eu passei 2 vezes nisso, né, pra tirar o visto, porque eu tirei uma vez em 2010 na minha primeira viagem para os Estados Unidos e depois eu tirei em 2018 pra minha viagem no ano passado. Só que, Grazi, por que você tirou 2 vezes se hoje o visto vale por 10 anos? Porque na época que eu tirei, em 2010, o visto ainda valia apenas até 5 anos de validade. Ou seja, logo depois que eu tirei o visto, eles aprovaram a lei que valeria 10 anos. E aí eu tive que, né, passar por todo o processo de novo. E eu demorei um pouco de tempo, porque eu ainda não tinha grana para ir para os Estados Unidos. Muita gente sempre quer saber, né, como é que vai para os Estados Unidos. E o primeiro passo é que você precisa ter visto, sim, é obrigatório para todo mundo. E o visto de turista hoje, apesar de valer por 10 anos, ele custa 160 dólares americanos. E convertendo pro real de hoje, tá dando 900 reais praticamente. Ou seja, é muito caro, mas é um investimento que vale super a pena, considerando que vale por 10 anos. Só que, quer dizer, se você aplicar lá pro visto, não quer dizer que você vai definitivamente passar. Sim, você tem muita chance mesmo de ser reprovado no seu visto. Porque eles querem que você comprovem que você tem vínculos com o Brasil, né, que é o seu país de origem. E que você não vai ficar lá, porque tem muita gente que vai lá, né, tipo, vai com visto de turista, mas acaba ficando ilegal por lá. Só que é uma roleta da sorte. Você nunca sabe o que vai acontecer e você não consegue recuperar o dinheiro de volta. Eu já vi muita gente próxima de mim que teve o visto recusado. Tanto nas 2 vezes, eu nunca tive o visto recusado. Mas você observa as pessoas e você tem que mostrar de passar confiança, né, pra quem tá te entrevistando, que você realmente só quer passear por lá, ou no caso, sei lá, se você quer estudar. Cada visto é diferente. Então, se você quer estudar, já é outro processo. Eu vou contar a minha experiência com um visto de turista. A primeira vez que eu fui para tirar o visto, né, americano, eu tirei em Brasília. Tem alguns pontos no Brasil, Brasília, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e, se não me engano, Porto Alegre, que você pode fazer, né, o processo de tirar o visto. Primeira vez eu apliquei online. Sim, você começa todo o formulário, você começa aplicando online. Então você vai lá, responde todas as coisas. Esse processo não mudou, tanto em 2010 quanto eu tirei em 2018. E provavelmente não mudou nesse exato minuto em 2020. Eles vão perguntar o seu nome, o que você faz, quem que tá bancando a sua viagem. Se não for você que tá bancando a sua viagem, fale quem tá bancando. No meu caso, nas 2 vezes, eu coloquei que eram meus pais. Mesmo na segunda vez, eu estando bancando a viagem, eu não tinha como provar que eu tinha juntado todo o dinheiro, porque eu trabalhava como freelancer. Então, esse dinheiro não era algo fixo. Então, eu coloquei como se meu pai estivesse pagando, porque tinha os extratos bancários e ele tinha emprego certinho. E aí, eles também perguntam se você já matou alguém, se você cometeu algum crime ou alguma coisa assim, porque eles querem saber. E outra informação que eles perguntam, pra onde que você vai, onde você vai ficar. As pessoas geralmente falam que não é bom você comprar a sua passagem antes de tirar o visto americano, porque eles podem negar. E, gente, querendo ou não, quando você preenche toda aquela papelada ali, eles pesquisam toda a sua vida. Eles vão saber o que vocês fazem ou não. E eu vou dizer o porquê, porque na minha segunda experiência, eles fizeram uma pergunta que eles tinham que saber, sabe? Eles tinham que saber, porque é muito exato, sabe? Eles sabem mesmo de toda a sua vida. Então, assim, não mente no formulário. É sempre importante você falar mesmo a verdade. E no caso, quando eles perguntam onde você vai ficar, vocês colocam lá, possivelmente, onde você vai. No meu caso, as 2 vezes eu coloquei que eu ia pra Orlando, pelo fato de muitos brasileiros irem pra lá, e que provavelmente, se eu não fosse pra Nova York, eu realmente iria em Orlando ano passado. E aí, você coloca um hotel que possivelmente é o hotel que você vai ficar. Na primeira vez, quando eu fui, eu já tinha fechado o pacote de viagem. Então, eu já sabia os detalhes todos certinho e eu já tinha começado a pagar a viagem antes de tirar o visto americano, porque eu sabia que se eu não fosse aprovado, eles iam devolver o dinheiro, né? No caso, meu pai estava pagando essa viagem pra mim.
E aí, depois que você preenche a papelada, você paga o dinheiro. Na minha primeira vez, eles não pagavam por débito. Eu tinha que chegar em Brasília antes, que foi o lugar que eu escolhi, e eu tinha que ir no próprio banco, lá um banco americano, eu não lembro o nome agora. Eu acho que era o Citibank, eu não sei. E aí eu tinha que pagar antes, no boleto mesmo, pagar lá na hora, com a cotação do dólar na hora. E na minha primeira vez o dólar tava abaixo de 1,50, então foi super barato. E aí, depois que eu ia fazer a entrevista, fazer as coisas. E agora não, você tem que pagar. Depois que você preenche o formulário, você paga e assim você escolhe a data. Antes você escolhia a data e depois você pagava. Isso mudou. Então, eu reuni praticamente para as 2 vezes que eu fui, eu reuni as mesmas coisas, que é o que eles sempre pedem. Eles pedem que você comprove vínculos com o Brasil. O que eles querem? Extratos bancários seus, principalmente dos últimos 3 meses, para eles verem a sua conta, verem que você tem dinheiro o suficiente ou que você recebe o dinheiro suficiente. Contra-cheque, no caso, ou o seu contra-cheque ou contra-cheque de quem tá bancando para você, do seu patrocinador. Uma carta, se outra pessoa estiver bancando para você, essa pessoa tem que assinar uma carta dizendo que tá pagando toda a sua viagem, qual é o seu nível de parentesco com essa pessoa, né, que ela vai ser o seu fiador. Caso você não tenha, se você que tá bancando, você não tenha contra-cheques, que, sei lá, pega contrato, se você for freelancer como eu, pega os contratos, eu não tinha contrato, então não tinha como comprovar. Se você estuda, principalmente em universidade, você vai lá, coloca sua matrícula, que foi no meu caso. Na minha primeira vez, quando eu tinha 15 anos, não era necessário. Deixa eu ver o que mais. Tudo que vai realmente comprovar. Então, assim, sei lá, o que é sempre mesmo importante é extrato bancário, contra-cheque, matrícula de universidade, comprovante de residência, que você mora e que você tem intenção de voltar, que você tem família e tudo mais. Não adianta, sei lá, igual eu vi em um caso que foram várias pessoas da mesma família e todos eram empregados na mesma loja e eles foram negados porque eles não tinham nenhum compromisso de que eles iam voltar para o Brasil. E deixa eu ver o que mais que você pode acrescentar. Eu não sei lá. Pensa aí em tudo que você pode comprovar que você tenha vínculo, sério mesmo. Isso é muito importante. Se você trabalha, carteira de trabalho também, se for empregador, sei lá, que as suas férias, você tem que realmente mostrar que você vai retornar para o Brasil. Você tem que comprovar de verdade. Sério. Vai com essa dica. E não deixa faltar nenhum documento. Mesmo que eles não peçam nada pra você. Sério mesmo. Anota a dica. Mesmo que eles não peçam nada pra você, é sempre bom você levar. Porque eles podem recusar por falta de documento. E aí você vai ter feito uma viagem à toa, ter pago as coisas à toa. Então já deixa tudo reservadinho. Daí, quando você tiver pago tudo, anotou, fez a dica, você vai ter que ir lá no consulado. No caso, na primeira vez, quando eu fui no consulado, foi totalmente diferente, então eu vou começar. Em 2010, eu saí de Imperatriz para Brasília, então, assim, quando eu cheguei, eu paguei a taxa, né? Paguei a taxa. No outro dia, eu fui no consulado. Quando eu fui no consulado, eles recolheram todos os meus documentos, coletaram minha biometria e aí me fizeram aguardar na fila. Outra coisa que é muito importante. Quando você for pro consulado, eles não vão deixar você entrar com celular, com relógio, com outras coisas. Então, tente levar o mínimo de coisas possível. Isso vale para as 2 vezes. Porque você não vai usar lá dentro. E você tente ser super pontual. Se tá marcado, sei lá, para 9 da manhã, você vai e chega lá, sei lá, 8h30. Porque isso conta muito, de verdade. Isso conta demais. E fora que você vai pegar uma fila enorme, vai ter que passar por raio-x, é tudo bem, tipo, bem americano, bem coisa de filme. Você vai achar que tá indo, sei lá, que alguém vai assaltar lá dentro, porque realmente é muito vigiado e tem muita câmera. Tá, deixa eu parar de enrolar, eu sei, eu pulo muito, esse vídeo vai ficar muito longo. E aí eu cheguei lá, eles pegaram todas as minhas coisas e eu fiquei aguardando. Quando eu fiquei aguardando, juro pra vocês, foi uma eternidade, eu tava muito nervosa, eu não sabia. A agência tinha me oferecido a opção deles fazerem todo o processo por mim, mas na verdade eu fiz todo o processo. Outra coisa, o site é todo em inglês, mas você pode
tem o botãozinho que você pode ir usando lá o tradutor para algumas perguntas, então tenha isso em mente. Você pode abrir e fechar o processo várias vezes quando você estiver editando e tentar revisar depois todas as perguntas para não estar errada. Então eu fiz todo o processo com meu pai, a gente passou acho que uma semana olhando e fazendo tudo certinho. E aí quando eu cheguei lá, eles basicamente me perguntaram, sim, o cara vai falar português, ele não vai falar inglês com você lá. Ele me perguntou pra onde que eu tava indo. Aí eu falei, tá, eu tô indo pra Orlando. Então, assim, se você colocou lá no formulário que você tá indo pra Orlando, você não vai chegar lá dizendo que não vai pra Orlando, tá? Você tem que dizer realmente que você tá indo pra Orlando. E aí ele perguntou assim, viagem de 15 anos, porque ele olhou a minha idade. Aí eu falei, sim. Ele, tá bom, tá aprovado. Eu falei, gente, que é isso? Sério que eu fiquei assim, noiada esse tempo todo, achando que alguma coisa ia acontecer. E foi tão fácil, tão rápido. Perfeito, saí lá super feliz. Nossa, viagem pra Orlando, perfeito, assim, uma das melhores viagens da minha vida, inclusive, porque parque do Harry Potter, né? Não vou reclamar. E aí, beleza. Nunca mais fui pros Estados Unidos depois de então, né? A gente pode perceber isso. Triste fim, né? Dólar só aumentando. Também estourei o cartão do meu pai, né? Meu pai quase me matou, gente, depois dessa viagem, que fica pra outra história. Quando foi em 2018, mais ou menos 2017, eu tinha decidido que ia fazer intercâmbio. E uma das coisas que dava pra fazer era passar pelos Estados Unidos pra passagem ser mais barata. E como eu falei pra vocês, pra eu pegar o dólar canadense, né, que eu ia pagar só 7 dólares a mais, 7 dólares canadenses, compensaria pra mim. Na época, eu e o meu ex-noivo, a gente aplicou pro processo. Ele, no caso, nunca tinha tirado o visto pra nenhum lugar. Então, a gente aplicou junto e disse que a gente ia fazer junto, porque isso era pra ser a nossa lua de mel. No caso, a gente tinha colocado Orlando, porque era uma das possibilidades que a gente poderia ir. Eu tava vendo as passagens, e uma das passagens dava pra ir pra Orlando, e era o lugar que ficaria bem mais barato, né? Ia ficar super barato de ir pra lá e a gente ia conseguir arcar. As possibilidades eram Orlando, Seattle, Nova York e Los Angeles. Então a gente colocou pra Orlando porque era mais fácil, assim, de arcar e da gente comprovar com o que a gente tinha. Daí a gente pagou a taxa e aí na época, em vez de ser R$900 como tá agora, foi cerca de R$650. Então, assim, foi... É muito relativo, vai muito depender do dólar, né? Do dólar no dia, você não espera, do dólar na hora. Que às vezes o dólar pode amanhecer, sei lá, R$5 e o dólar pode fechar a R$6. Então, realmente você tem que ficar atento. Eu lembro que depois o dólar baixou e eu fiquei super com raiva. Mas, enfim. E aí, a gente pagou, marcou a data, ficou esperando. Chegou no dia, a gente teve que passar por 2 processos. No primeiro dia, quando a gente chegou lá, a gente teve que coletar a biometria e tirar a fotografia. Na época, quando eu tirei a primeira vez, eu tinha que levar a foto e essa foto era entregue. Outra coisa que é muito importante falar é que na primeira vez, eles faziam serviço de correio para todo o Brasil. Então, eu paguei uma taxa a mais na hora para eles mandarem o passaporte para mim. Eles mandaram o passaporte com uma semana com o visto estampado no meu passaporte. Já na segunda vez, eles não estavam mais fazendo esse serviço de correio, eles já falavam na hora. Então, eu tive que deixar uma declaração, uma declaração minha e dele com a minha melhor amiga, que é a Kathleen, que ela mora em Brasília. Eu sabia que ela ia pra Imperatriz logo depois, e aí se os vistos fossem aprovados, ela poderia pegar lá, né, na verdade, declaração não, procuração, e ela poderia pegar, e a gente já deixou dizendo que ela que ia pegar e tudo mais, e o dia e o horário certinho. Aí, nessa primeira vez a gente passou, né, pra tirar a foto, pra coletar a biometria, e só no segundo dia que a gente realmente passou pela entrevista. Gente, essa entrevista, assim, sério mesmo. Eles quase não fizeram perguntas pra mim. Eu acho, assim, na minha cabecinha, que foi porque eu já tinha o visto americano, eu já tive, né, e a chance tinha chance, claro, de ser reprovado. Mas a chance de ser aprovado, que todo mundo falava e os especialistas falavam, é que ia ser muito grande de ser aprovado de novo, porque eu tinha todos os vínculos possíveis.
Mas o meu ex, ele tinha acabado de se formar. Eu ainda tava na faculdade. Ele tinha acabado de se formar. Ele nunca tinha viajado pra fora. E isso também conta um pouco. Não conta assim relativamente, mas conta um pouco. Porque eles querem saber se vocês vão entrar ou não no país. E ele falou uma coisa que eu vou assim... Gente, eu não sei nem como explicar isso, de verdade. Eu sei que quando a gente tava lá na fila esperando, teve uma menina que o cara pegou, ela tava tirando visto de estudante. Ele perguntou assim, quando você volta dos Estados Unidos? Ela falou, antes do Enem. Ele, tá bom, tá aprovado. E eu falei, caralho, que fácil. E aí tinha uma família na nossa frente, que foi a que eu falei, foi recusada. Eles fizeram um monte de pergunta e o oficial, né, o office, tava, tipo, parecendo muito de mau humor. Aí quando chegou na nossa vez, ele já perguntou assim, vocês estão indo pra onde? A gente falou, tá indo pra Orlando. Por quê? Porque a gente tá indo casar, vai ser nossa lua de mel e a gente quer passar lá. Como eu já fui, né, seria uma boa pra gente ir pra lá. E aí, ele perguntou, vocês são da onde? Aí a gente falou de Imperatriz. Quanto tempo de Imperatriz pra Brasília? Aí a gente falou, mais ou menos um dia de viagem. Aí ele falou assim... Vocês vieram de quê? Aí o meu ex falou assim, de ônibus. Aí ele falou assim, mas por que vocês vieram de ônibus? Você é tão longe. Aí ele falou assim, porque a gente não tinha dinheiro. Eu só olhei, gente, Eu falei, pronto. Tá reprovada. Aí o cara começou a digitar. Aí eu falei, eu só, tipo... olhei e fiquei, tipo, com a cabeça baixa. Eu falei, agora que o visto foi ser reprovado. Como que a gente tá indo pros Estados Unidos e não tem dinheiro? Aí o cara vai e pergunta, mas como que você não tem dinheiro pra vocês virem aqui pra Brasília e tem dinheiro pra ir pros Estados Unidos? Aí esse cara tá de mau humor. É hoje que o visto foi negado, menino. Foi negado completamente. Aí ele falou, porque a gente tá economizando. Aí falou, mas não é o pai de vocês que tá pagando, porque a gente colocou, cada um colocou como se fossem os pais que estivessem pagando. Aí eu falei, tá, tipo, na coisa. Aí o cara perguntou assim pra ele, diretamente, ele nunca tinha andado de avião. Não sei, hoje, né, mas enfim. Você já andou de avião? Cara, como que o cara vai perguntar uma coisa dessa? A pessoa tem que saber, gente, a pessoa tem que saber. Eles realmente pesquisam toda a nossa vida. Aí ele falou, não. Aí eu, tipo, e o cara lá só digitando, E na outra vez do pessoal da nossa frente, ele só tava digitando, porque era, tipo, pra ser negado. Aí o cara perguntou assim pra mim, você tá fazendo faculdade, né? Aí eu falei, sim. E detalhe, a gente tava segurando todos os documentos, a gente não entregou o documento pra ninguém. Ele nem pediu o documento pra gente. Aí ele falou, qual faculdade? Eu falei, na UFM. Ele falou, em São Luís? Eu falei, não, Imperatriz mesmo. Aí ele falou assim, seu pai trabalha de quê e sua mãe trabalha de quê? Aí eu disse, meu pai tem uma loja e minha mãe trabalha como professora, ela é concursada. Aí ele falou, seu pai tem quantas funcionárias na loja? Aí eu falei o tanto de funcionárias que o meu pai tinha na loja. E o cara lá, digitando. Aí o cara vai e pergunta pra ele, você tá trabalhando? Ele falou, ainda não. Ele, você faz o quê? Ele falou, eu sou recém-formado. Aí o cara, E seus pais trabalham de quê? Aí ele respondeu que os pais trabalhavam, né? Que era servidor público. Aí, E eu só, tipo, com a cabeça baixada. E eu falei, tipo, meu Deus do céu. E esse cara só faltava perguntar a cor da minha calcinha. Eu não sabia mais o que fazer. Aí o cara não falava mais nada. Aí só E eu não sabia o que fazer. E eu falava, tipo, é claro que o visto foi negado. E eu não sabia, assim... realmente, de verdade, onde enfiar minha cara. Aí o cara pegou, com a cabeça baixa, seu visto foi aprovado. Eu olhei assim pra cara do cara e eu falei assim, o quê? Aí ele falou, o visto foi aprovado. Aí eu falei, tipo, muito obrigada! Tipo, eu queria abraçar o cara, eu queria beijar aquele cara, porque o visto foi aprovado. E ele não pediu nenhum documento, gente. Não pediu nenhum documento. O do pessoal da frente, ele pediu pra mostrar os documentos. Então, é muito relativo. É muito relativo mesmo. E por isso que você sempre tem que ser sincero nas suas respostas.
Porque assim, as coisas podem dar certo. Pode dar errado? Pode dar errado, mas é a vida. E aí, com vistos aprovados, comprei as passagens pra viagem. E aí depois o resto da história, praticamente, eu acho que vocês já sabem, né? Eu acabei embarcando sozinha. Fui pra Nova York em vez de ir pra Orlando, porque quando eu comprei as minhas passagens, a passagem estava mais barata passando por Nova York. E aí eu acabei fazendo essa viagem e isso é papo pra outro vídeo. Mas praticamente foi essa a minha experiência com o visto americano. E eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Depois eu vou contar como foi a minha experiência passando pela imigração aqui na Inglaterra. Então, se você gostou, já compartilha aí para os outros amigos que querem ir para os Estados Unidos e não sabem como que é o processo. Mas é basicamente isso. É meio assustador, é assustador. É uma loucura, mas as coisas dão certo. Então, beijo, tchau!